Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo iremos tratar de limite de funções, mais especificamente suas propriedades. Então, iremos apresentar algumas propriedades importantes de limite. A primeira é a soma, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. A diferença, o limite da diferença é a diferença dos limites. A multiplicação por uma constante, ou seja, o limite de uma função vezes a constante é a constante vezes o limite. O produto, ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. O quociente, desde que a função denominador seja diferente de zero. Então, o limite do quociente é igual ao quociente do limite, desde que também o limite não seja zero. A potência é o limite da potência é a potência do limite da raiz. O limite da raiz é a raiz do limite. Então, estas são as propriedades essenciais para limite de funções, no caso específico do R2 para o R, certo? Estas propriedades elas se estendem também para o Rn e também para, consequentemente, para o R2. Mais propriedades você pode ver no meu material de funções de várias variáveis. Bem, vamos ver um exemplo de como calculo o limite de uma função no R2 para o R. Então, calcular o limite da função f de x, y quando a coordenada x, y tende para a coordenada 0, 0, sendo que a lei de formação da função é dada por x à quarta menos y à quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Parece ser algo complicado, mas não é. Basta você tirar essa inconsistência que se encontra aqui no denominador, porque simplesmente se a gente pegar estas coordenadas e substituir aqui no denominador, vai dar zero e vai haver inconsistência aqui no quociente. Então, primeiramente devemos manipular o numerador de tal forma que a gente elimine esta inconsistência no denominador. Então, vamos fazer o seguinte. Como x à quarta podemos escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado, a mesma coisa com y. Temos então o quadrado da diferença, onde os termos são x quadrado e y ao quadrado. Assim temos que x ao quadrado menos y ao quadrado vezes x quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado é simplesmente x quadrado menos y ao quadrado, porque eu posso simplificar este termo com este termo. Agora ficou fácil, porque eu vou calcular apenas o limite desta expressão final. E para calcular o limite desta expressão final, usamos a propriedade da diferença. Então, é a mesma coisa que o limite de x quadrado menos o limite de y ao quadrado. Com um detalhe, apesar das coordenadas que estão tendendo para 0, 0, vamos substituir apenas por seu respectivo valor. X igual a 0, y igual a 0. Assim temos 0 como o limite desta função. Bem, este é o nosso vídeo sobre propriedade de limite. Bons estudos!